A tentativa desesperada de uma parte do Ministério Público Federal, que aí é representado pela República de Curitiba, em criminalizar o ex-presidente Lula, parece que vai dar com os burros na água. O Ministério Público acusa Lula de ter recebido um apartamento e como vantagem num processo de propina que envolvia Petrobras, e ele teria recebido então esse apartamento da Odebrecht e outras empresas. Acontece que a defesa de Lula falava que esse apartamento, na verdade, foi alugado pela mulher do Lula e se pagava aluguel com isso. Então o Ministério Público pediu, aliás, o juiz Sérgio Moro insistiu no último depoimento de Lula, insistiu várias vezes, e isso virou notícia de jornal em todos os cantos. Cadê os recibos de aluguel? Pois bem, agora a defesa de Lula apresenta a Moro os recibos de aluguel do apartamento, o que pode desmoralizar tanto o Ministério Público da República de Curitiba, como também o juiz que aceita um caso desse sem ter base suficiente para julgar ou sem ter, sabe, deixando claro uma intenção de condenação, de perseguição de uma determinada pessoa que ele está tentando fazer isso ou aquilo. Eu vou deixar aqui para vocês o link novamente aqui do depoimento de Lula, Sérgio Moro, e vocês vão ver nesse depoimento a tentativa veroz aqui do juiz Sérgio Moro de tentar deixar claro que o Lula não tem comprovante, não tem recibo de aluguel e por isso que essa história seria furada. Então houve uma insistência muito grande do próprio juiz que atuou nesse momento como acusador, né, pedindo os tais recibos. E vocês vão poder visualizar isso aqui nesse vídeo. Agora, o Lula tem dito o seguinte, que a imprensa que participou do golpe, ela tinha já condenado o Lula. E o pessoal da República de Curitiba foi na onda e começaram então o processo obedecendo aí às ordens da imprensa. Inclusive, no depoimento de Lula foi falado também sobre notícias da Globo e aí o Lula teve que se explicar por causa de notícias que foram publicadas na Globo. Veja, eles abdicam de investigar, leem a Globo para acusar o Lula. Basicamente isso que aconteceu. O Ministério Público fez isso. O Ministério Público da República de Curitiba. Então, aqui a imprensa agora a Globo trata de tentar, mesmo assim, mesmo a defesa de Lula apresentando os recibos, tentar criminalizar o Lula de qualquer maneira. Você vai ver que a predominância da notícia aqui é de acusação ao Lula. E eu vou ler isso aqui para você para deixar registrado. Olha só. Segundo o Ministério Público, a Odebrecht deu o imóvel ao presidente como propina. Pagamento do aluguel foi ponto polêmico no interrogatório de Lula. A defesa do ex-presidente apresentou a Moro os advogados o que afirmam ser cópia de recibos de aluguel de um imóvel que é usado pela família dele em São Bernardo do Campo. Segundo os procuradores, o apartamento pertence a Lula e foi dado ao ex-presidente da Odebrecht como pagamento de propina. Bom, isso aqui, na verdade, você vai lá e pergunta para o ex-presidente da Odebrecht e depois você pega esses recibos e faz aí uma análise de carbono, aí, alguma coisa para ver a idade desses recibos. Você também pode analisar de várias formas, tecnicamente, a veracidade e a autenticidade desses recibos. Então, já que foi apresentado alguma coisa, e eu acho o seguinte, a defesa do Lula deveria ter muita precaução e muita atenção, sabendo que existe um processo de perseguição, se eles apresentassem, por exemplo, recibos falsos. Isso poderia ser facilmente detectado. Né? Primeiro pela idade do papel, se foi cópia, então dá também para analisar as cópias, o PDF, seja lá o que tenha sido, mas dá para analisar a autenticidade dos documentos. Então, um documento, minha gente, quando ele é gerado, ele gera a data também que ele foi gerado, e isso daí dificilmente dá para alterar, tá? Então, mesmo um documento digital, você tem como ver isso. Aqui o Jornal Nacional segue, e lembrando que o Jornal Nacional participou do golpe. O Jornal Nacional também faz uma caça ao Lula, né? Ele tem diversas horas aí de reportagem contra Lula, e agora aqui ele vai tentar safar a barra tanto do Ministério Público como do juiz Sérgio Moro, no processo que eles estão acusando Lula, mais uma vez,
pelo que tudo indica, arbitrariamente. A defesa de Lula entregou 26 recibos com data entre 2011 e 2015. Os valores dos aluguéis vão de R$ 3.500 a R$ 4.100. Veja, esse é o valor que estão acusando o Lula de fazer alguma coisa. Mas vamos lá. Os advogados afirmam que esses são os recibos localizados até agora. Os comprovantes levam o nome de Marisa Letícia Lula da Silva como locatária do imóvel e estão assinados por Glaucus da Costa Marques, que comprou o apartamento em 2010. Glaucus também é réu nesse processo. Ele é primo do pecuarista Bunlai e aí eles falam amigo de Lula. Quer dizer, é quase o sobrenome de Bunlai é amigo de Lula. E essa técnica ela já é bastante conhecida, porque aquele já gera uma suspeita, entendeu? Ele tem um compromisso de gerar suspeita em tudo que é relativo a Lula. Isso faz parte do golpe que a Globo participa. O Ministério Público afirma que o ex-presidente ganhou o apartamento vizinho ao que mora em São Bernardo como propina da Odebrecht por obras na Petrobras. Veja, esse apartamento, eles esqueceram aqui de falar, ele está avaliado em torno de R$ 500 mil. Essa seria a propina. Aqueles mesmo R$ 500 mil que o Temer pediu de propina por semana para a Odebrecht, se eu não me engano, a Odebrecht, JBS, entregar ele, que foi pego a mala com os R$ 500 mil. E aqui tem um apartamento que foi alugado pelo Lula com comprovante de recibos e eles estão nessas conversas. O pagamento do aluguel foi um dos pontos mais polêmicos do interrogatório do ex-presidente de setembro. Lula negou ser dono e se comprometeu a entregar os comprovantes do aluguel ao Sérgio Moro. E aqui eles citam aquela parte em que o Lula diz assim, porque é o seguinte, na casa do Lula, quem cuidava das finanças em casa era a mulher dele. E minha gente, na minha casa também é assim. Quem olha as finanças de casa é a minha mulher. Eu não sei, nem quero saber, não gosto de saber o que acontece com as finanças de casa. Só coloco o dinheiro lá e ela faz o que ela quiser. E na casa do Lula também era assim. Eu peço a vocês aí que parem, que vocês são casados e tudo mais, se na casa de vocês também é assim, ou se isso é algo extremamente suspeito, que sabe, que sua mulher vai estar enganando não sei quem, ou você vai enganar sua mulher, sei lá, como é que esse pessoal visualiza isso. Seria interessante saber até mesmo na casa dos procuradores da República e também do Sérgio Moro, quem é que cuida da administração financeira da casa deles. Seria interessante saber disso. O senhor ex-presidente, quem sabe aí o pessoal possa perguntar em uma dessas entrevistas, né? E há de ser um pouco perspicaz na hora de entrevistar Sérgio Moro, esse pessoal, tá? Ô Sérgio Moro, quem é que cuida das suas finanças? Responda aí, por favor. E o pessoal do Ministério Público também, quem é que cuida das finanças de vocês quando vocês saem para trabalhar? Quem é que cuida? O senhor ex-presidente tem recibo de pagamento desses aluguéis? Perguntou o Moro. Recibo deve ter. Posso procurar com os contadores para saber se tem. Moro, salvo engano do juiz, os recibos não foram apresentados ainda. O senhor ex-presidente sabe o motivo? Lula, eu não sei, nem sei se já foi pedido ao advogado para apresentar. Na verdade, essa acusação é muito recente e eles nem tinham pedido ainda isso ao Lula e já foram dizendo que ele não tinha um negócio, o recibo. Os procuradores dizem que Lula e Glauco declararam o aluguel no imposto de renda para dar legalidade à operação. Então você vê a partir daqui que a matéria do Jornal Nacional continua preocupada em defender as alegações do Ministério Público, né, falando somente a versão do Ministério Público. Como é que eu falo isso? Como é que eu, Morfeu, digo que eles estão sendo partidários? A maior ênfase da notícia, embora aqui a movimentação tenha sido da defesa do Lula, apresentando provas, não convicção, provas, né? A notícia do Jornal Nacional se preocupa o tempo todo com a versão do Ministério Público. Você entende? Isso é que é manipulação. Eles não procuraram saber do advogado de Lula, nem do Lula, nem de ninguém, eles não deram ouvido para ninguém. É o tempo todo falando a versão do Ministério Público. O propósito disso, criminalização. A imprensa está defendendo agora o Ministério Público, se comprometeu com ela de entregar, de condenar o Lula. E aí tem um que está tabelando com o outro. A imprensa faz a parte dela, o Ministério Público faz a parte dele. Acusa sem prova, sem nada, e a imprensa trata de dar legalidade ao processo que está sendo feito na República de Curitiba pelo juiz Sérgio Moro e pelo Ministério Público da República de Curitiba. Então aqui na imprensa você tem a prova, eu, Morfeu, estou apresentando a prova que a imprensa joga esse jogo que a defesa de Lula está falando. De, sabe, dar respaldo às arbitrariedades,
da justiça, não da justiça brasileira, mas de uma parte da justiça que fica aí na República de Curitiba, né? E um joga tabelando com o outro para tentar colocar o Lula na cadeia. O Moro já deu a primeira condenação, mesmo sem prova, só baseado em convicção. Isso não são palavras minhas, são dele mesmo. Ele falou que com a convicção dele ele condenou o Lula. Ele não apresentou provas para isso, foi só conversa de um, conversa de outro, foi fofoca. E a gente vê que aqui nessa reportagem eles mostram também um vídeo em que aparece o Glauco, acho que é Glauco o nome dele, Glaucus, aparece ele aqui. Você vai ver na hora que o Moro pergunta para esse Glaucus, que é o dono do apartamento de fato, se ele teria recebido, e aí o cara responde e baixa a cabeça. Responde e baixa a cabeça. Quer dizer, se você vê aqueles os especialistas em analisar quem está mentindo ou não, dá a impressão que o cara está mentindo. Se ele está mentindo, a pergunta que eu faço para encerrar esse vídeo é o porquê ele está mentindo. Antes de tudo, vou confirmar aqui também a notícia no Jornal do Brasil, publicado no dia 26 de setembro. Tá? A defesa de Lula apresenta recibos que comprovam o pagamento de aluguéis. Aqui está a cópia do recibo e aí com a assinatura do Glaucus. Então, voltando aqui, se a testemunha está mentindo, eu me pergunto o motivo. Bom, seria porque uma testemunha mentiria dentro de um processo de investigação? Para receber alguma vantagem. Como é essa vantagem? Olha, o Sérgio Moro tem usado da seguinte estratégia para obter os depoimentos que ele quer das pessoas. Ele manda prender, investiga, condena primeiro, sem dar ouvidos nem nada. Condena. Você ia aqui, condena. E depois tenta-se fazer um acordo de delação premiada, depois da condenação. Se o cara não abre o bico do jeito que o Ministério Público quer, como foi o caso da OAS, eles cancelam e não faz delação nenhuma. Aí vai lá, passa a bola para o TRF4 e aumenta a pena do cara. Aí vai lá de novo para tentar fazer delação. O cara percebendo que vai passar mais de 25 anos na cadeia, o que ele faz? O que eu tenho que dizer? A chave é Lula, né? A senha é Lula? Tá bom, então foi Lula. E aí eles chegam no depoimento, dando uma versão, olhando para um lado para o outro desconfiado, que eu vou até botar essa parte aqui para você ver, que é essa parte aqui. Veja só o comportamento do Glauco, veja só. Glaucus declarou que começou a receber o aluguel em novembro de 2015, mesmo mês em que o pecuarista José Carlos Bunlai foi preso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Entre fevereiro de 2011 a novembro de 2015, o senhor não recebeu nenhum valor por esse aluguel ao ex-presidente Luiz Inácio? Você vê que ele, quando afirma não, ele olha para um lado e para o outro, meio que pedindo aprovação. Vou repetir essa parte aqui para você ver. Ó. Veja só, vou até aumentar aqui o tamanho da tela. Você vai ver, ele parece olhar para um lado e para o outro pedindo aprovação de alguém. E ele olha para o Ministério Público, veja. Ao ex-presidente Luiz Inácio. Aluguel ao ex-presidente. O senhor não recebeu nenhum valor por esse aluguel ao ex-presidente Luiz Inácio, desse apartamento? Não recebi. Tá. E a algum momento pagaram os atrasados ao senhor? Não, também. O senhor não... Então você vê um comportamento muito suspeito aqui dele, o jeito que ele fica dizendo, não recebi, não sei. Parece que foi acertado com o Ministério Público antes, o que ele tinha que falar ou não, então aí ele olha para o lado meio que para o Ministério Público pedindo meio que aprovação, será que está certo o jeito que eu estou falando, não sei o quê, tomara que eu seja beneficiado com a delação, não sei o que lá. Então é essa a impressão que fica. Bom, minha gente, essa é a minha análise, baseado aqui também nas informações. A gente vai ver ainda em que vai dar isso, porque agora temos as provas aí, né? E as provas é o seguinte, não é que eu estou dizendo que a prova é certa, que não foi falsificada, nem nada disso. Eu estou dizendo que existe uma prova, isso foi apresentado pela defesa de Lula como sendo uma prova. E sendo assim, isso pode ser analisado, se isso é verídico ou é falsificado. E aí a gente tem um ponto interessante do processo, porque sendo verídico, mostra que existe um complô para tentar condenar Lula. E sendo falso, significa que a defesa do Lula e o Lula estaria mentindo.
Agora é só analisar a matéria. É isso aí, minha gente. Essa é a análise. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá.